Fala pessoalzinho do YouTube, mais um vídeo de correção de questão do nosso simulado de História do Brasil, quase acabando as correções, a gente está indo para a nossa 9ª questão. E antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro dos eventos aqui do Cursinho Popular Minervino de Oliveira, os aulões, podcasts, dentre outros eventos que acontecem aqui no YouTube. E segue também o @PVP Minervino de Oliveira nas redes sociais, no Facebook e no Insta. Lá tu tem acesso às publicações com os cards, as dicas dos professores, além dos códigos de acesso para os nossos ambientes virtuais no Google Sala de Aula. É lá que os códigos para os links das aulas ao vivo são disponibilizados todos os dias. Lembrando que a gente tem aula de segunda a sexta, das 7 da noite às 10 horas da noite, com todas as disciplinas, com professores maravilhosos. Não esquece de seguir também os podcasts nas plataformas de áudio, aí, Spotify, Deezer, Google Podcasts, enfim. A gente tem lá disponível 3 maravilhosos podcasts: o Historialize-se, que é o podcast de História do Brasil, deste que vos fala, professor Christian; o História do Pandemônio, que é o nosso podcast de História Geral e Cultura Pop, do professor Robson Gavilinski; e a Biologia Popular, da Prof. Carol. São podcasts gratuitos com muito material interessante aí para te ajudar nessa caminhada de busca de uma vaga na universidade pública, né? Lembrando que a educação popular é uma obrigação de todos e tu é mais do que nosso convidado para isso. Mas agora, sem mais delongas, vamos para a nossa 9ª questão. De 1964 até o final da década de 70, as produções e manifestações artísticas brasileiras, bem como os movimentos culturais, foram marcados, alternativa A, por um processo crescente de censura que objetivava o fim da liberdade de expressão artística e impunha às massas uma cultura de concordância com o regime militar. Antes da gente prosseguir, vamos contextualizar um pouquinho. De 1964 até 1970, a gente está falando especificamente dos 3 primeiros governos, tá, gente? O Castelo Branco, de linha Sorbonne, favorável à redemocratização, mas ainda assim responsável por 4 dos 5 mais importantes atos institucionais. É no governo do Castelo Branco que a gente vai ter ali a UNE na ilegalidade, né, a cassação dos partidos, dos direitos políticos, enfim, a instauração do bipartidarismo, né, das eleições indiretas. E a gente acaba tendo a consolidação desse modelo mais forte de censura no governo do Castelo Branco com o AI-5, certo? Essa postura não vai durar tanto no governo do Costa e Silva, porque infelizmente ele vai morrer, né? Infelizmente que eu digo, porque ninguém merece morrer, mas o cara vai ter um derrame e acaba morrendo. E quem vai assumir o governo na sequência é o general Ernesto Geisel, que também vai ficar conhecido o período do governo dele como os anos de chumbo, ou seja, esse período especificamente que a questão 9 está abordando, ela fala do surgimento e da consolidação da face mais repressiva da ditadura militar e principalmente dos confrontos. Nesse sentido, é quase uma questão de física, né, gente? Toda ação exerce uma reação, tem uma reação em força igual e sentido oposto. Então, ao mesmo tempo em que eu estou falando que existe uma força de repressão muito grande, principalmente nos governos do Costa e Silva e do Médici, a gente também vai ver do lado da sociedade diversas forças de resistência em muitos segmentos, né? Movimentos populares, principalmente, a classe artística se mobilizando muito, né, contra ali a questão da censura imposta pelo AI-5, né, essa questão de dominância ideológica do governo. Não esqueçam que a gente está falando de um período da nossa história de ditadura militar que vai acontecer no contexto da Guerra Fria. Então essa névoa anticomunista ela vai estar presente, né, em muitas abordagens que a gente vai fazer dentro desse conteúdo, e ao mesmo tempo a gente tem ali aqueles setores da sociedade que acabam apoiando, mas que a partir da década de 70, ali, com os desdobramentos do milagre econômico, com os desdobramentos ali da crise do petróleo, acabam agarrando um ranço do governo. Então a gente tem que entender que todo esse contexto ele acaba se manifestando nas produções culturais. Agora, contextualizado, vamos retomar a questão A, então, a alternativa A. Por um processo crescente de censura que objetivava o fim da liberdade de expressão artística e impunha às massas uma cultura de concordância com o regime militar. Essa alternativa está razoavelmente correta, né? Vamos colocar um coraçãozinho nela, porque a censura vai ser um dos principais mecanismos de controle do governo, né? É muito fácil eu lidar com a oposição quando eu faço a oposição não existir.
né? Essa censura ela vai se manifestar no cenário político, quando eu tenho bipartidarismo e eu tenho a possibilidade, enquanto governo, de caçar direitos políticos, e isso se aplica muito na questão da oposição, né? A partir do momento que a oposição ganha uma proeminência um pouco maior, o governo vai lá e, através do ato institucional número 2, caça os direitos políticos daquela pessoa e ponto. Isso se torna muito mais agressivo, inclusive a partir do AI-5, onde a gente tem o fim do habeas corpus, ou seja, o governo poderia fazer prisões arbitrárias em qualquer momento, sem dar satisfações a ninguém. A pessoa simplesmente seria presa, e aí a gente tem os números, né, de desaparecidos políticos até hoje aí, batendo, né, nas portas aí da Comissão da Verdade. Vamos para a alternativa B. Pela inexistência de uma arte de contestação, uma vez que toda a comunidade da cultura e das artes estava imbuída do ideal do país apresentado pelos governos do período. Mentira cabeluda, né, gente? Porque, como a gente comentou no preâmbulo aqui da questão, ao mesmo tempo que o governo pressiona, tu vai ter mecanismos de resistência, principalmente da classe artística. Então, eu dizer que não existe uma contestação é, no mínimo, uma asneira. Eu tenho movimento negacionista hoje dizendo que o governo militar não existe? Tenho, inclusive o próprio governo federal diz isso, né, que não houve ditadura militar e, portanto, não vai cair nenhuma questão sobre ditadura militar no governo. Mas neste período, de 64 a 70, principalmente ali do fim da década de 70 até o início dos anos 80, a gente tem um movimento de contestação muito grande, porque vai aumentando a saturação da população e todas as pessoas que estão sob o jugo do governo militar. Então, letra B, riscada. Vamos lá. Letra C, pela produção livre de todo e qualquer conteúdo artístico-cultural e pelo incentivo do Estado e dos meios de comunicação de massa para sua veiculação ao grande público. E aqui é a outra ponta do extremo, né, gente? A gente sabe que o governo militar ele foi um momento de censura muito forte, inclusive o AI-5 nos diz isso. Isso por si só, né, já tira do nosso contexto dessa questão a ideia de produção livre de todo e qualquer conteúdo. Gente, o apelo moral vai ser tão forte nesse contexto aqui de regime militar que conteúdos ditos eróticos eles eram censurados. Por exemplo, a novela Roque Santeiro, que foi ao ar depois da ditadura militar, ela vai ser escrita baseada numa peça de teatro desse período e ela vai ser cancelada, com capítulos já gravados, enfim, ela vai ser cancelada e vai ser proibida de ser exibida porque ela foi considerada muito erótica, né, para os padrões da sociedade brasileira desse período, né? E, gente, Roque Santeiro, Senhorzinho Malta, né? Não era erótico dos padrões de hoje, né? Mostra qualquer funk da Anitta aí, a gente fala de eroticidade ou de qualquer outra música com um caráter um pouquinho mais sensual, né? Então notem o quanto esse padrão acabou evoluindo, vamos dizer assim, né? Era um padrão muito conservador para esse período, e a gente pode inclusive dizer que é nesse contexto que se forja aquela ideia do cidadão de bem, né? Tão levantada aí por alguns setores da nossa sociedade ultimamente, né? Vamos lá, para a última, letra D. Pelo grande incremento da cultura popular de contestação ao governo. Opa, até aqui tá tudo bem. Através do apoio irrestrito dos grandes meios de comunicação de massa, como as emissoras de rádio e TV. Tava tão bonito e aí cagou no final da questão, gente. Aqui entra a questão de contextualização, né? Os grandes meios de comunicação, alguns deles vão acabar contestando, mas eles sofriam tanto quanto a classe artística com a censura. A gente vai ter, inclusive, meios de comunicação que vão crescer à sombra da ditadura, como é o exemplo da Rede Globo. A Rede Globo vai crescer fechando os olhos para a ditadura. Ela surge nesse contexto. Inclusive, se vocês derem um Google aí, ó, Bonner pedindo desculpas. O Bonner leu uma carta da Rede Globo se desculpando por ter se calado diante de algumas das atrocidades cometidas durante o período da ditadura militar. Vale o Google até para vocês ganharem um pouco mais de informação nesse sentido. Mas pensem que toda e qualquer notícia que fosse contra a ideologia do governo nesse contexto, ela era censurada. E das duas uma, ou retira a notícia do print do jornal, ou o jornal fecha, e fecha na base da porrada, e vai todo mundo preso, porque lembre que nesse contexto aí dos anos 70 para frente, o AI-5 está vigorando. Então a censura ela era muito forte. Se vocês derem um Google aí, coloca aí jornais da década de 70, vocês vão ver que vão ter vários espaços que tinha notícia de receita de bolo, que tinha previsão do tempo, que tinha poesia, porque eram notícias naquele espaço do jornal que foram censuradas, e para não publicar em branco eles botavam qualquer abobrinha. Então era muito comum disso acontecer.
Então, existia um incremento da cultura popular? Sim, com certeza, mas ele era subversivo. Ele acontecia nos bastidores, ele acontecia enquanto movimento de resistência. E dito isso, a gente volta a nossa atenção para a alternativa à quando a gente fala que, por um processo crescente de censura, que objetiva o fim da liberdade de expressão artística e impunha às massas uma cultura de concordância com o regime militar. Dito isso, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês marcaram a alternativa A, parabéns, vocês marcaram mais um ponto no nosso simulado. Um grande abraço e fiquem bem. Abraço, tchau, tchau.